Eu não sabia, as pessoas me perguntavam assim, Laura, quantos que é o par domiciliar? Eu quase que escondia assim debaixo da cadeira. Eu quase que ficava assim, ó, tipo, entendeu? Quase que caindo. Porque eu morria de vergonha de falar para as pessoas como era o meu trabalho, quanto que cobrava. Eu explicava e falava com amor. Quanto que você cobra? Eu quase que então, né? Como... Se você é assim, simpateiro, fala assim, eu sou assim. A gente tem vergonha de cobrar, eu não sabia como é que cobrava. Então, o que acontecia? Isso, gente, olha só, refletia em um monte de coisa. Eu não sabia cobrar. Eu falava para as pessoas assim, sabe o que você faz? Você me paga depois do parto. Você divide o parto em milhões de vezes. Aí ela fazia... Lembra como eu falava? Lembra como eu falava que era o programa? Ah. O que eu falava? Nem gosto de lembrar. Vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. Porque senão vai que alguém quer copiar, né? Daí não vai ficar bom, né? A gente tá ensinando só coisa boa aqui, não ensinar coisa ruim, né? Coisa ruim a gente faz naturalmente. Mas assim, essa piada é uma interessante porque a Laura, ela já falava de antemão, né, antes do cliente pedir qualquer coisa, ela já falava que poderia ser parcelado, né? Uhum. Então, se eu vou comprar um carro e custa 30 mil reais, o vendedor fala assim pra mim, não, você pode parcelar esse valor, aí você parcela enquanto você quiser. Uhum. É claro que se eu tiver com o dinheiro na mão, eu vou parcelar, porque é muito mais cômodo parcelar, né? É verdade. É verdade. E aí a gente tinha vários problemas assim, por exemplo, eu falava dessa forma, eu recebia parcelado, eu pagava as parteiras que atendiam parcelado. Por fim, quem que ia querer acordar em plena madrugada, num sábado, num domingo, sabendo que, sabe lá quando Deus ia pagar, que esse casal ia pagar, que ia repassar para mim, que eu ia repassar para elas. Então acaba que gerava as pessoas ficavam desestimuladas para atender o parto. Sim. Então, assim, esses eram alguns problemas que a gente tinha, né? Então, assim, eu sempre fui levando e, assim, olha que interessante. A equipe também recebia parcelado, né? Então, isso desestimulava até mesmo a equipe, porque às vezes a gente levava um calote, e aí já aconteceu muito da gente levar calote, né? Sim. E aí a gente ficava constrangido de ter que falar para a equipe, olha, alguns a gente absorveu e pagou a equipe né, quando deu, enfim, alguns a gente falou, olha, a gente não vai conseguir pagar, né, e aí desmotiva também a sua equipe, né? É verdade. Desmotiva as pessoas que trabalham com você e falar, poxa, eu fui lá, dediquei meu tempo, acordei e fiquei disponível 24 horas, e ainda acontece que ainda, né, todo esse sofrimento para cobrar, etc, né? Sim. E aí, foi quando eu pensei assim, né, o que acontecia? A gente... eu tinha uma ideia, a grande questão é que eu quero dizer para você, é a mentalidade. Então, a mentalidade que eu tinha era o seguinte, eu amo atender partos, eu quero viver disso, porém, aquilo ali parecia um hobby. Gente, vamos raciocinar aqui, o que a gente faz quando a gente gosta de fazer um hobby, né? Sei lá, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de pintar quadro, por exemplo, a Mayara tá aqui, Mayara é uma parteira, ela gosta de pintar. É a profissão da Mayara? Não é. Quando que ela pinta o quadro? Quando ela tem um tempo livre, né, Mayara? Você tem um tempo livre, eu faço porque distrai minha cabeça e tal. Então, esse é um hobby dela. E na minha cabeça, atender parto era tão gostoso, mas tão delicioso, que era um hobby. Eu fazia como um passatempo. Então, eu tinha outros empregos, outras coisas, e atender parto para mim de forma autônoma era um hobby. Então, olha só, a minha mentalidade era essa, e a minha mentalidade fez repercutir em todas as dimensões ali da minha assistência ao parto isso. Eu não encarava como negócio. E foi quando apareceu este homem na minha vida, que ele já era meu marido, né? Ele já era meu marido, mas aí aconteceu uma coisa, né? Eu tinha esse problema, né? Que era um problema que estava desandando. Podemos dizer que ele não tinha repercussão nos desfechos dos partos, mas poderia ter. Podemos dizer que a gente teve muita sorte, né? Então, assim, com o tempo, ele olhou para o nosso negócio. E quanto que aconteceu? Sim, e aí, gente, eu observava isso de longe, né? De longe não, de perto, mas... De perto de longe, né? De perto de longe, né? Porque eu ficava olhando isso e eu já, desde aquela época, eu via aquilo como um negócio. Para mim sempre foi claro. Mas como eu não tinha percebido que da parte da Laura, ela não via isso como um negócio... isso foi se encavalando, né? Foi se trazendo uma série de problemas, né? A gente misturava, olha só, a gente misturava
as contas da Liorá com as contas pessoais, ou seja, a gente pegava o cartão nosso, pessoal, pessoa física, e comprava equipamento de parto, não sei o que. Pagava aluguel do Aí depois as consultório. gestantes pagavam, aí a Laura pagava a conta nossa da casa. Então assim, gente, né? Então a gente tinha esses diversos problemas, né? Sim. E eu ficava observando a Laura e eu ficava dando dicas. Eu falava, olha, mas você tem que fazer isso, você tem que... vamos ver uma empresa para fazer o marketing, vamos ver... aí eu contratava profissionais, fazia o site. Nossa, nós gastamos rios de dinheiro com site, que na verdade não tinha resultado nenhum pra gente, né? E muitas vezes as pessoas, por não saber começar da maneira correta, fica nesse patinando. Isso. E aí, quando você não começa do jeito certo, você demora para escalar, para alavancar, para subir o seu negócio, né? E aí... Então, o que o Matheus fez, né? Ele pegou e falou assim, amor, vem aqui, senta aqui, vamos fazer uma reunião. Vamos olhar quais os principais problemas que nós temos na Liorá. Para quem não sabe, eu sou sommelier de cervejas, né? Então, na época, eu trabalhava também de maneira autônoma. Eu ficava olhando para a Laura e ficava dando dicas, etc, né? Só que eu via aquele ouro que ela tinha nas mãos, né? Eu olhava para aquilo ali e falava assim, meu Deus, isso pode ser o negócio da nossa família, a gente pode viver de parto. Sim. Né? E aí foi um dia que a gente sentou numa reunião no final do ano, né? E eu falei assim, não, vamos fazer um planejamento estratégico para nossa família. Uhum. Vamos sentar, vamos colocar os nossos gastos, nossas entradas e saídas, etc. E aí chegou nesse final do ano, acho que foi dezembro, né? De 2000 e... Foi 2019. 2019. E aí, eu cheguei lá, a gente sentou, conversou, e aí eu falei assim, vamos ver quanto é que a gente ganhou nesse ano, né? A gente sentou lá, e aí eu fui e fizemos as contas, né? Uhum. A Laura tinha faturado, sei lá, um absurdo, e eu tinha faturado, dava uma coisa de um salário ali de uns R$2.000 por mês, né? E eu falei assim, minha nossa, onde que a gente tá errando, né? E aí foi aí que efetivamente eu decidi entrar para a equipe, né? E falei assim, não, a gente vai viver de parto, né? A nossa família vai viver de parto, né? Isso. E o que a gente fez na Liorá, né? Então, assim, a gente sentou e mapeamos quais eram os principais problemas. Então, o que acontece? A gente, às vezes, está dentro do problema. Vocês já passaram isso com vocês? Você está dentro do problema e você fica, né? Ai, meu Deus, não dou conta. Ai, meu Deus, as parteiras não estão satisfeitas. Ai, é muito corrido. O peso nas minhas costas. Eu sentia que tinha muito. Era tudo em cima das minhas costas. Eu já não aguentava mais, né? E eu com filho, e carreira, e parto, e gestante mandando mensagem. E tudo isso por falta de ferramentas, né? Sim, algumas mulheres mandavam mensagem para mim e responder só, sei lá, uma semana depois, porque eu tinha tanta coisa para fazer. Tudo problema de falta de gestão de ferramenta. Então o Matheus disse, vamos sentar e vamos ver quais são os principais. Então nós listamos os principais problemas da Liorá. E aí a gente listou as 3 principais metas que a gente listou, porque toda meta ela tem um prazo, né? Então a gente fez as 3 metas e colocamos um prazo para aquilo terminar, para a gente resolver aquilo. E a gente, assim, beleza, a gente se comprometeu, isso é muito importante, nós nos comprometemos com o resultado. E dali, há 2 meses, a gente tinha batido as 3 metas. Eu vou dar um exemplo de uma delas, né? Que a gente tava afundado, né? A gente tava afundado, literalmente. Então, assim, por exemplo, a gente juntou, por exemplo, uma das coisas que a gente fez foi olhar o problema. Eu listei, a gente tinha 4 parteiras comigo, né? Mas eram 3 parteiras que eu estava devendo. Eu estava devendo porque vinha dinheiro, eu absorvia, virava aquele rolo. A gente listou quantas parteiras e quanto a gente devia cada uma, né? E a gente... Foi um rombo, né? Foi um rombo. Na época a gente ficou assim... Porque o que eu fiz? Eu cheguei e falei assim, vamos sentar e vamos ver o que a gente precisa melhorar. E a gente foi listando alguns pontos. Nas nossas deficiências, onde a gente tinha dificuldade, a gente procurou ajuda externa. É uma coisa que eu costumo falar muito lá no nosso canal do YouTube. Todo mundo precisa de ajuda externa, né? Então, até mesmo nós aqui na Liorá, às vezes a gente tem algumas determinadas coisas que não são a nossa área, a gente vai contratar uma consultoria, se for necessário.
a gente procura os especialistas, faz network, etc, né? Sim. E aí foi quando a gente viu que nosso valor que a gente cobrava, o preço que a gente cobrava pelo atendimento era um preço defasado, que a gente não sabia cobrar. Então, em 2 meses, eu pensava assim, não, você não vai subir o preço. E a gente não vai cobrar desse jeito. Não vai ter grávida pra mim, meu Deus, eu não vou trabalhar. Eu dizia assim, ele dizia, mas você não entende o valor do teu trabalho. E aí a foi um equipe processo. também foi bastante resistente, né? Da gente aumentar o preço. Então, assim, foi um processo. Nesses 2 meses, a gente conseguiu juntar o dinheiro e a gente conseguiu pagar as parteiras. Então, assim, olha, gente, esse é um dos exemplos, uma das metas que a gente bateu e conseguiu arrumar a casa. E quando a gente pensou, quando a gente mudou a chave, entende a mentalidade? Eu tinha uma mentalidade de hobby. Agora eu tenho uma mentalidade que esse é o nosso negócio. Nós podemos viver de parto. Esse pode ser o negócio da nossa família. Quando eu fiz essa virada de chave, aconteceram algumas coisas que a gente ainda colhe esses frutos, né? Quais são esses frutos? Uma equipe mais satisfeita, né? Uma equipe que tem vontade de trabalhar, porque ela vai ser bem remunerada, porque ela sabe que não vai ser enrolada, que ela vai ter os materiais à sua mão para atendimento ao parto, né? Tem uma sistematização de processos, né? Sim. Gestantes felizes com a organização, né? Elas perceberam, nossa, Laura, a equipe de vocês tá mais legal, deu um up, tá mais sistematizada. Eu vejo vocês, né, com uma organização. Aquilo é importante na cabeça da grávida, né, que tá sendo atendida. A gente começou, nós e as parteiras, a trabalhar com motivação, né? A gente aumentou a equipe, hoje tá Maiara aqui. Maiara que tá aqui, nossa parteira também. Veio a Maiara para nossa equipe, porque a gente aumentou o número de gestantes também, né? Nós, consequentemente, também nos posicionamos melhor nas redes sociais, nós crescemos mais e nós atingimos aquele objetivo de múltiplos 15K, né? Que é isso, né? Um faturamento de, no mínimo, 15K no mês. Tem mês que a gente faz mais, né? Mas, enfim, a gente conseguiu o nosso objetivo e isso deu um gás para nós.